Alô, galera do Bíblia, Livros e Café. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que a gente vai tratar das aulas de catecismo do Centro Dom Bosco, né? Aulas essa que comecei a assistir na semana passada, né? E corrigir alguns erros que o professor faz acerca da doutrina e do entendimento católico, né? Então, são pequenos erros, porém, erros em pontos cruciais à fé, né? Aí diz, não, mas por que você vai corrigir, falar e tratar desse tema se são pequenos erros, frasezinhas soltas, né? Cara, porque não são erros periféricos, são erros centrais, né? São erros basilares, né? É como eu citei no vídeo passado, né? No vídeo sobre a Trindade, em que ele errou ali um ponto sobre a Trindade que você não poderia errar, né? E eu cito o Concílio de Nicéia, né? Em que a discussão acerca da divindade do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a disputa estava em torno de uma letra, um iota. Então, essa letra iria definir se o Filho é da mesma natureza do Pai ou de natureza semelhante à do Pai. Então, uma única letra. Porém, onde está essa letra? Essa letra definiu tudo, né? Então, essa letra definiu que nosso Senhor Jesus Cristo era da mesma substância do Pai, portanto, Jesus é Deus, certo? Então, o professor errou acerca da doutrina da Trindade, que a gente viu no vídeo passado, que vai ficar aqui no card para vocês. E ele errou também quanto ao entendimento da união hipostática. E o erro dele nesse ponto é tão grave que, se você adotar e aceitar esse erro, você não pode jamais, em hipótese alguma, dizer Maria é mãe de Deus. Então, a Theotokos jamais poderá ser proferida por conta desse erro. Um pequeno errinho, porém um erro num ponto central. Mas vamos entender primeiro o que é essa tal de união hipostática para a gente ver o erro do professor lá, né? Então, antes de iniciar o nosso vídeo, rezemos uma Ave Maria e peçamos a intercessão da Santíssima Virgem e do Santo Padre, Papa São Pio X, para que não cometamos injustiça nesse vídeo, né? Então, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, vai Deus nosso Senhor, todos os nossos inimigos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, vamos entender agora o que é essa tal de união hipostática, né? E por que ela é tão importante assim para o catolicismo, né? Então beleza. Para a gente entender isso aí, a gente precisa ter em mente que a gente não pode fugir, em hipótese alguma, dessas duas palavrinhas aqui, ó. União e hipostática. Não é muito difícil não, né? Duas palavrinhas só. Primeiro vamos entender o que é o hipostático, para depois a gente entender o que é essa união. Então, hipostática vem de hipóstasis. Dicionáriozinho de grego aqui, hipóstasis. E também existe essa palavra na língua latina, mas acredito que isso tenha sido derivada da língua grega. A palavra hipóstasis, você abrir o dicionário, você vai ver vários significados ali, né? Porém, a igreja adotou apenas dois significados. Ela coloca três palavras, mas na verdade são dois significados, né, que se equivalem, né? Hipóstasis significa suposto ou suporte. Na Suma Teológica, aqui ó, volume 4, terceira parte, você vai encontrar a palavra suposto. No Catecismo Romano de Trento, você vai encontrar a palavra suporte, mas é a mesma coisa. Então, é uma união no suposto, uma união no suporte. Mas hipóstasis também é utilizada como sinônimo de pessoa, né? Principalmente em latim. Aí você vai ver aqui no Catecismo Romano de Trento. Então, esse suposto, esse suporte é uma pessoa. Então, segunda pessoa da Trindade, pessoa divina, nosso Senhor Jesus Cristo, possui a natureza divina e assumiu a natureza humana no momento da encarnação. Beleza, mas o que é essa natureza humana que foi assumida pela segunda pessoa da Trindade? A natureza humana nada mais é, né, do que a união entre o corpo e a alma.
Isso é a natureza humana, isso é um ser humano. Então, a união hipostática é tão forte, tão poderosa, que ela não pôde ser dissolvida em nosso Senhor Jesus Cristo nem com a morte. Lembremos que nosso Senhor Jesus Cristo, quando assumiu a natureza humana, foi semelhante aos homens em tudo, exceto no pecado. Então, Cristo nasceu, cresceu, padeceu, morreu, sentiu alegria, tristeza, fome, sede, né? Cresceu em graça, estatura e conhecimento. Ele teve que aprender com inteligência humana, porque ele foi semelhante ao ser humano em tudo. E chegou uma hora que Cristo teve que morrer. Que é a morte? É a separação entre corpo e alma. Então, quando ocorre a morte, né, a separação do corpo e alma, a alma não é mais ser humano, né, é a alma de ser humano separada, né, e o corpo não é mais ser humano, né, se torna cadáver. Né. Só que cadáver apodrece, né? A diferença é que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo não apodreceu, né? Ficou incorrupto no sepulcro, né? Não se decompôs, né? Para que se cumprisse a profecia que o seu servo jamais veria a corrupção, né? E na ressurreição foi a união novamente, né? Do corpo e a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, a união hipostática, ou seja, a união na pessoa do verbo, do logos, é tão poderosa que ela não se dissolveu nem com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que a natureza humana separou o corpo e a alma, mas a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo ficou unida tanto ao corpo que ficou no sepulcro, incorrupto, sem se decompor, quanto à alma de Cristo, né, que desceu ao limbo, né, para resgatar ali as almas dos santos da antiga aliança. Então vamos aprofundar um pouco mais o nosso estudo. Quando a gente está tratando de união hipostática e também da doutrina da Santíssima Trindade, a gente tem que levar em consideração duas perguntas de extrema importância. A primeira é o que é e a segunda é quem é. O que é? Quando eu faço essa pergunta, eu estou querendo saber qual é a natureza daquilo que eu estou perguntando, qual é a essência, qual é a quididade, o que é. Quando eu pergunto quem é, eu me refiro à pessoa. Então agora nós vamos ver a beleza da relação, analogia, semelhança e diferença entre a doutrina da Santíssima Trindade e a união hipostática. A doutrina da Santíssima Trindade. Nós sabemos que o nosso Deus é, ao mesmo tempo, uno e trino. O que é que significa isso, né? Que nosso Deus é único. Quando eu pergunto o que é, eu quero saber a natureza, a essência, a quididade. Então, nosso Deus, a natureza dele é una, é única. Agora, quando nós perguntamos quem é, aí Deus é trino. Porque são três pessoas distintas. Uma única natureza, três pessoas distintas. Preste atenção nisso. Agora vamos para a união hipostática. Quando a gente faz a pergunta o que é, nós queremos saber a natureza, a essência, a quididade. Então qual é a natureza de Cristo? Duas naturezas. Nós temos a natureza humana e a natureza divina. Duas naturezas diferentes. Quem é a pessoa? A pessoa é divina. A pessoa não é humana. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, o Logos. Uma pessoa, duas naturezas na união hipostática. Na Santíssima Trindade eu tenho o quê? Uma natureza, um Deus único, e três pessoas distintas. União hipostática, uma pessoa, duas naturezas distintas. Não é belíssimo isso aqui? Então a doutrina católica nos ensina que o Verbo divino, Logos divino, segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, gerado pelo Pai desde toda a eternidade, né, consubstancial, né, mesma essência, mesma natureza de Deus. Então ele já possui a natureza divina. Ele é Deus desde a eternidade. Só que a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo foi assumida, né? E de onde ele tirou essa natureza? Né?
de Nossa Senhora. Ele herdou essa natureza da Virgem Maria. Ainda, mas como é que pode se Nossa Senhora é mulher e Jesus veio homem? Como é que pode isso, né? Eu digo, rapaz, pois você me responda. Como é que de Adão saiu Eva? Saiu pessoa de outro sexo, né? Então, miraculosamente, né? Então, mas a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo foi herdada de Nossa Senhora. Futuramente eu vou falar aí da Imaculada Conceição, né? Que era impossível que Nossa Senhora não fosse imaculada desde a sua concepção. Né? Aí lá pro livro de Jó, né? Do impuro pode sair algo puro? Jamais, em hipótese alguma. Por isso que Nossa Senhora tinha que ser toda puríssima, né? Livre da mácula do pecado original e de qualquer mácula de pecado habitual ou atual, etc. Então, de toda essa conversa surge aquela famosa, velha e caduca pergunta: Maria é mãe de Deus? Sim ou não? Se sim, eu posso dizer isso realmente ou metaforicamente? Ou afirmar isso seria uma blasfêmia? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que voltar àquelas duas perguntinhas básicas. O que e quem? Maria é mãe do quê? Ou Maria é mãe de quem? Então, vamos lá. Quando você está no parquinho, leva suas crianças para brincar, por exemplo. Né? Aí lá tá brincando, tá o Enzo, a Valentina, o Pedro, o João, a Maria, o Tiago, etc. Tem várias crianças brincando lá no parquinho e chega uma mãezinha ali, eita, cadê meu filho? Não encontro meu filho. Aí eu pergunto pra mãezinha lá: fulana, você é mãe do quê? Ou você é mãe de quem? O que se refere à natureza, essência, e quem se refere à pessoa. Então, se eu fizer a pergunta pra mãe aqui: mãezinha, você é mãe do quê? Do quê? A mãe vai se sentir muito ofendida. O que é que esse cara quer dizer? Mãe do quê? De um cachorro, do elefante, de um papagaio, de uma moto, de uma bicicleta? Qual é a pergunta correta a se fazer? Mãezinha, você é mãe de quem? Agora, quem? Quando eu pergunto você é mãe de quem, eu estou me referindo à pessoa. Você é mãe do Enzo? Você é mãe da Gabriela? Você é mãe do Pedro? Eu pergunto, você é mãe de quem? Eu não pergunto do que ela é mãe, não pergunto a natureza do que ela é mãe, mas eu pergunto a pessoa de quem ela é mãe. Certo? Então, todos nós sabemos, e é doutrina católica, que Maria é mãe da natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu perguntar, Maria é mãe do quê? É mãe do homem. Mãe da natureza humana. Ela não pode ser mãe da natureza divina. Mas quando eu pergunto, Maria é mãe de quem? Logos divino, verbo divino, segunda pessoa da Trindade. É uma pessoa o quê? Divina ou humana? Não existe pessoa humana em nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe pessoa divina. Então Maria é mãe de quem? Mãe de uma pessoa divina, portanto mãe de Deus. É logicamente impossível Maria não ser mãe de Deus. Desse raciocínio derivam outras afirmações. Estão aqui presentes que eu vou ler no final, aqui no Catecismo Romano de Trento, quando eu digo Deus morreu na cruz, verdadeiro ou falso? Aí eu retorno aquelas mesmas perguntas. O que morreu na cruz ou quem morreu na cruz? Quando eu faço a pergunta o que morreu na cruz, estou me referindo à essência, natureza, quididade. Então o que morreu na cruz? Será que foi um porco, um jumento, um cachorro, um canguru, um ornitorrinco, um orangotango? Não, eu sei que o que morreu na cruz foi um homem, foi um ser humano, foi uma natureza humana, separação de alma e corpo. Isso não pode acontecer com a divindade é eterna. O que morreu na cruz foi o homem. A natureza que morreu na cruz foi a natureza humana. Mas eu não pergunto o que morreu na cruz. Né? Maria se sentiu muito ofendida, os discípulos se sentiram muito ofendidos. Eu pergunto, quem morreu na cruz? Quem? Segunda pessoa da Santíssima Trindade, Logos divino, Verbo divino, pessoa divina. Quem morreu na cruz? Deus morreu na cruz. Catecismo Romano, vou ler no final. Então,
Maria é mãe de Deus, Deus nasceu, Deus cresceu, Deus aprendeu, Deus morreu na cruz, Deus foi sepultado e Deus ressuscitou. Por quê? Porque eu estou me referindo à pessoa. Quem? Agora, o que nasceu foi o homem. O que aprendeu foi o homem. O que cresceu foi o homem. O que morreu na cruz foi o homem. O que ressuscitou foi o homem. Dá para entender isso aqui? Eu não vejo que dificuldade é essa dos protestantes fazer essa pergunta. Por quê? Porque ele não sabe a diferença entre natureza e pessoa. Entre o que e quem. Então, como a gente já entendeu o que é a união hipostática, né? Agora vamos para o vídeo das aulas de catecismo do Centro Dom Bosco, que a gente vai analisar o erro ali e tentar respondê-lo. Quando acontecer, senhores, o maior de todos os milagres da humanidade, teve uma coisa que aconteceu que acho que foi a maior criação, não vou chamar de criação, o maior acontecimento, o maior milagre que Deus proporcionou ao mundo foi a união hipostática. O que é isso? É a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, que possui natureza divina e natureza humana ao mesmo tempo. Tá? Isso aí, não existe nada igual a isso, nada na humanidade. Pode vasculhar toda a sabedoria humana para encontrar uma alma, um homem com duas naturezas, é impossível. É o mesmo que eu achar um cavalo com natureza felina. Impossível, né? Ou é um cavalo ou é um gato. Ou é uma árvore ou é uma cadeira. São naturezas distintas. Não existem seres com duas naturezas. Só nosso Senhor Jesus Cristo possuía duas naturezas. Mas isso a gente vai ver lá na frente do credo. Então, senhoras e senhores, vocês perceberam o absurdo aí que o professor falou? Diz que na alma de Jesus, na alma, estava unida a natureza humana e divina ao mesmo tempo. Como é que pode você encontrar uma alma ou um homem com duas naturezas, humana e divina? Meu Deus, que absurdo é esse? Se você faz uma afirmação como essa que o professor fez, você não pode mais dizer que Maria é mãe de Deus. Como é que você vai defender que Maria é mãe de Deus agora? Se é na alma de Jesus que está unida a natureza divina e humana. Não é na alma, professor, de nosso Senhor Jesus Cristo que está unida a natureza divina e humana. É na segunda pessoa da Santíssima Trindade. É na pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é na alma, não. Alma é da natureza humana. Natureza humana é o quê? É a união de corpo e alma. Alma é natureza humana. A união hipostática não é dada na alma. O que você falou é um completo absurdo. Não, um homem com duas naturezas, divina e humana, isso não existe. Não é um homem com duas naturezas, não é uma alma com duas naturezas, é uma pessoa com duas naturezas. Ele diz que ainda vamos ver isso aí na frente. Tomara que ele leia isso aí e corrija esse absurdo que ele falou. Você não pode dizer que Maria é mãe de Deus agora, não. Porque a união está dada no homem. Então, se a união é dada no homem, na alma, natureza humana, então Maria não é mãe de Deus. É a conclusão que nós tiramos dessa afirmação sua, professor. Perceba aí, pessoal, o absurdo. Então, pessoal, eu vou ler alguns trechos aqui do Catecismo Romano de Trento e da Suma Teológica, volume 4, terceira parte, né, que São Tomás de Aquino trata desse tema. Ele diz o seguinte aqui, ó. Questão 2, artigo 2. Pessoa tem uma significação diferente de natureza. Pessoa é uma coisa. É quando eu faço a pergunta, quem é? Então, estou me referindo à pessoa. Natureza é outra coisa, quando eu faço a pergunta, o que é? E São Tomás de Aquino diz o seguinte, a união foi feita na pessoa do verbo e não na natureza. Então, a união hipostática não foi feita na natureza humana e nem na natureza divina, mas foi feita na pessoa, na hipóstase, nesse suporte, nesse suposto, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? Não foi no homem não, professor. Não foi na alma, não. Agora vejamos o que diz o Catecismo Romano do Concílio de Trento acerca da união hipostática. Página 86. Cremos, todavia, que há um só Filho, é, pois, uma mesma pessoa,
na qual se unem as naturezas divina e humana. Então é na pessoa, professor, que se unem as naturezas divina e humana, e não no homem, e não na alma, como o senhor disse. E essa pessoa é divina, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Página 87. Reúne numa só pessoa duas naturezas, a divina e a humana. Página 90. O verbo que é uma pessoa, do latim hipóstasis, da natureza divina. Então, o verbo possui, desde a eternidade, a natureza divina. Só que no momento da encarnação, ele assume a natureza humana. O verbo que é uma pessoa da natureza divina assumiu de tal forma a natureza humana que uma e a mesma pessoa é o suporte. São Tomás de Aquino chama suposto, do grego hipóstasis, das naturezas divina e humana. Então, a segunda pessoa da Trindade é o suporte, o suposto das duas naturezas. Página 91, como eu já disse, né? Jesus herdou de Nossa Senhora, a Virgem Maria, a natureza humana. Então, quando eu pergunto, Maria é mãe do quê? É mãe do homem. Natureza humana, que Jesus herdou de Maria. Agora, quando eu pergunto, Maria é mãe de quem? É mãe de Deus. Porque quem é a pessoa que eu estou me referindo? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Logos divino. Pessoa divina de Jesus. Então, Maria é mãe de quem? De Deus. É mãe do quê? Mãe do homem. É o que diz aqui a página 91. Ó. Cremos que o corpo de Cristo se formou do sangue da Virgem sua mãe. E nisso reconhecemos uma operação da natureza. Reconhecemos uma operação da natureza humana. E é lei natural que todo o corpo humano se forme do sangue materno. Página 102, o que é escândalo para alguns que não entendem, né? A gente vai entender que Deus morreu. Ah, Deus morreu, não posso dizer isso porque Deus é eterno. O que morreu foi o homem, quem morreu foi Deus. Pessoa divina. E a gente vai começar a entender aqui isso a partir da página 102. Ora, o homem morre quando a alma se aparta do corpo, como eu já falei, né? Portanto, como dizemos, Jesus morreu. Queremos simplesmente declarar que sua alma foi separada do corpo. Lembrando que a alma se separa do corpo, mas o corpo continua unido à pessoa, a hipóstase, e a alma também continua unida à pessoa, a hipóstase. Mas por tal afirmação, não admitimos que o corpo se tenha separado também da divindade. Não. Continua unido. A união hipostática é indissolúvel, até durante a morte. Muito pelo contrário. Com fé inabalável, confessamos que depois de separada a alma do corpo, a divindade permaneceu sempre unida. União, unida. Não só ao corpo no sepulcro, como também à alma nos infernos, ou no limbo. Página 103. Conforme o dogma de fé expresso naquelas palavras, não cremos simplesmente que o corpo de Cristo teve na sepultura, mas confessamos antes de tudo que o próprio Deus foi sepultado. Porque o corpo estava unido à pessoa divina. Então, quem estava sepultado? Quem? Segunda pessoa da Trindade. Deus foi sepultado. De maneira análoga, dizemos, em toda a verdade e conforme a regra de fé católica, que foi Deus quem morreu. O que morreu? Foi o homem. Quem morreu? Segunda pessoa da Santíssima Trindade, pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus morreu. De maneira análoga, dizemos em toda a verdade, conforme a regra de fé católica, que foi Deus quem morreu e quem nascera de uma virgem. De fato, assim como a divindade nunca se apartou do corpo, quando encerrado no sepulcro, assim temos também com toda razão de confessar que Deus foi sepultado. O corpo de Jesus ficou no sepulcro, perfeitamente livre de toda a decomposição, né? Por isso que se diz, né? O meu servo nunca verá a corrupção. Por quê? Porque o corpo de Jesus estava no sepulcro, mas não apodreceu. Não houve decomposição durante o período entre a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
conforme havia vaticinado o profeta. Não permitirás que o vosso santo sofra a corrupção. Página 105, para dizer tudo numa só palavra. Quem sofre é Jesus Cristo, Deus e homem ao mesmo tempo, né? Que Deus proporcionou ao mundo foi a união hipostática. O que é isso? É a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, que possui natureza divina e natureza humana ao mesmo tempo. Pessoal, não caiamos nesse erro que na alma de Jesus estava unida a natureza humana e divina, que isso aí está absolutamente errado, né? Eu nego absolutamente que Maria é mãe de Deus com essas palavras, né? E ele disse que futuramente iria tratar do assunto mais pormenorizadamente, então esperemos que ele corrija esses erros no futuro, né? Estou assistindo ainda as aulas de catecismo, comecei semana passada, e vamos ver se vai melhorar daqui para frente, né? As aulas são excelentes, mas ele comete erros em pontos basilares, né? Em pontos centrais da fé católica, né? Erros inadmissíveis. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.